Boa tarde. Hoje vou fazer novamente mais um vídeo. Peço desculpas, pois tenho voz um bocadinho rouca. Mas espero fazer o possível para que vocês entendam o vídeo da melhor forma possível. Estudo na Universidade de Cabo Verde. Hoje vou fazer um vídeo em que o foco principal é a obra vicentina, escrita pelo autor Gil Vicente. Bem, Gil Vicente nasceu em 1465 e morreu em 1536. É de nacionalidade portuguesa, é dramaturgo e poeta. Principais obras do autor Gil Vicente. Temos o Alto da Visão, o Alto da Barca do Inferno, em que vou falar nesse vídeo, em que é o nosso foco principal, é o Alto da Barca nesse vídeo. Temos a Farsa de Inês Pereira, em que é uma obra extraordinária que possui características transtemporais, que até ainda hoje existe. Temos como, por exemplo, a gula, a inveja, o ódio, a ganância, entre outros. Mas vou deixar-vos com uma pequena curiosidade para lerem essa obra. É muito interessante mesmo. E eu aconselho-vos a ler mesmo essa obra. Achei muito giro. Bem, continuando. Gil Vicente é considerado o primeiro grande poeta dramaturgo português, além de ser poeta. A obra vicentina é tida como reflexo da mudança dos tempos e da passagem da Idade Média para o Renascimento, fazendo-se o balanço de uma época onde as hierarquias e a ordem social eram rígidas, por regras inflexíveis. Foi o principal representante da literatura renascentista portuguesa. A sua obra vem no segmento teatro ibérico, popular e religioso, o que já se fazia de uma forma menos profunda. Gil Vicente retratou com refinada comicidade a sociedade portuguesa, demonstrando uma capacidade ocultante de observação ao tratar do perfil psicológico dos personagens naquela época. A obra Alto da Barca do Inferno teve grande êxito ao longo dos séculos. Essa obra de Gil Vicente continuou depois a gozar especial acolhimento. É uma representação dramática de temas teológicos que vem a sua origem principalmente no drama litúrgico medieval. O Alto da Barca do Inferno tem características transtemporais, peças antigas que hoje têm significados. A obra Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, é uma peça teatral do humanismo português. Isso quer dizer que é uma obra do período de transição entre a cultura medieval e a renascentista. As referências religiosas, as imagens de Deus e do diabo, por exemplo, são medievais. Já o antropocentrismo e o interesse de Gil Vicente em abordar questões da sociedade humana, a estrutura do texto em versos era muito comum na Idade Média. Está presente em toda a obra do autor Gil Vicente. Alto é um gênero que surgiu na Idade Média. São textos curtos, de temáticas cômicas, geralmente formados por um único ato.
E a obra Alto da Barca do Inferno passa-se em um porto, onde há 2 barcos. O barco de Deus que vai em direção do céu e o segundo barco que vai em direção ao céu comandado pelo diabo. A maioria dos personagens vão para o inferno, pois durante as suas vidas não seguiram o caminho de Deus. Cometeram muitos pecados, como a vaidade, a luxúria, foram trapaceiros, avarentos e interesseiros. E quem seguia os preceitos de Deus, o caminho de Deus, que vivia de uma forma humilde e simples, vai para a barca de Deus, junto com o anjo. Alto da Barca do Inferno é um grande clássico da literatura portuguesa. Possui diversas sátiras envolventes a moralidade. Além disso, cada personagem possui uma simbologia associada à felicidade, à ambição, calvareza, mentira. Então, como sabemos, todas essas personagens já estavam mortas e estavam à espera do seu julgamento. Quem fizesse o bem, é óbvio, vai diretamente para o céu junto com o anjo, e quem cometia a falsidade, a ambição, a alvarez e cometia alguns pecados, vai para o inferno. Isso está relacionado muito com a justiça pós-morte, ou seja, a justiça depois da morte. Mesmo hoje em dia, todos nós sabemos que quem comete, ou seja, quem faz apenas o bem na terra, tem aquela esperança e acredita que vai para o céu, e quem comete apenas o mal, já sabe que vai para o inferno, com essas características que já tinha mencionado. A falsidade, a mentira, a ganância, essas coisas. Cena bastante interessante entre a conversa entre o anjo e a Brígida. Vou ler apenas um partinho e vou explicar. Brígida diz: peço-vos de joelhos, cuidais que trago piolhos. Anjo de Deus, minha rosa, eu sou aquela preciosa que dava as moças a mundos, a que criava as meninas. Para os cônegos de si, passai-me por vossa fé, meu amor, minhas boninas, margaridas. Olhos de perlinhas fina, eu sou apostolada, angelada e martelada, e fiz causas muito divinas. Santa Úrsula mão converteu, tantas cachopotas como eu, meninas de raparigas. Nesse trecho é muito importante, pois a Brígida tenta convencer o anjo a ir para a barca do céu. Como nesse texto, ela usou uma linguagem bastante vulgar, como que o anjo fosse algum dos seus clientes. Chama-lhe de meu amor, minhas boninas. Como sabemos, a Brígida cometeu muitos pecados. Ela era prostituta e obviamente ela não vai para o céu. Claro que ela vai para o inferno. Bem, agora vou falar um pouco da obra de Gil Vicente, centrando basicamente em uma das personagens do Alto da Barca do Inferno, neste caso o Parvo. Como sabemos, o Parvo é um tolo e inocente. Agora vou abordar um pouco mais na personagem do Parvo. Na obra Alto da Barca do Inferno encontram-se diversos personagens. Parvo, com os seus gestos e palavras, sem nexo, implica estranhamentos e gargalhadas, mas também exige reflexão. Vou tentar explicar de uma forma bem clara
Como, por exemplo, temos o Teatro Ticaia aqui em Cabo Verde. Todos nós, ao vermos o teatro, entendemos de melhor forma e ficamos a rir muito. Como, por exemplo, na minha família, minha avó, ela ouve noticiários, mas é claro que se for uma peça teatral, ela fica mais animada, mais entusiasmada a ver. E logo ela percebe a mensagem de uma forma integral. E ela vai rir junto com todo mundo. Mas o teatro sempre tem uma lição de moral na história. Um propósito para o qual fizeram o teatro. Quem conhece o teatro de Kay sabe que ele fez diversos teatros. Cada um desses teatros tem uma moral na história. Quem vê o teatro sabe que cada teatro tem uma lição de moral que ele quer transmitir principalmente para os jovens da sociedade. Por exemplo, a gravidez precoce, o uso de álcool e droga. Tudo isso encontra-se no teatro em que as pessoas podem entender da melhor forma possível. Mesmo as pessoas que não têm escola, né, conseguem entender a mensagem transmitida no teatro. Bom, agora entrando na personagem do Parvo. Parvo, com o seu jeito engraçado, com aqueles gestos inocente e tolo que eu já tinha dito no início, mas às vezes ele também utiliza uma linguagem muitas das vezes ofensiva, melhor dizendo. Quem vê a encenação, o Parvo, como eu posso dizer, vai dar muitas gargalhadas, mas também vão ver que algumas partes bastante ofensivas. Agora vou ler uma parte em que o Parvo dirige-se ao diabo. Vejam uma coisa. Furta cebolas, iu, excomungado das igrejas, borrela, cornudo sejas, diminutivo de burra, zombaria esparela, toma o pão que te caiu, a mulher que te fugiu, para a ilha da madeira, ratinho da guisteira, trabalhador do campo, o demo que te pariu. Vejam essa parte, o demo que te pariu. É uma linguagem bastante ofensiva, né? Para quando falamos com uma pessoa. É claro, né, que hoje em dia, quando temos raiva de uma pessoa, né, utilizamos esse tipo de linguagem. Principalmente quando estamos com raiva. Quando estamos chateados, nervosos, melhor dizendo. Utilizamos esse tipo de linguagem. Bem, continuando, a obra vicentina no texto de Gil Vicente transmite conhecimentos para a sociedade e são conhecimentos transtemporais que existiam desde muitos anos atrás, que até hoje existe. Utiliza a sátira e a ironia para alcançar o objetivo pretendido, através do real e do ilusório, mostrando uma certa ordem, como também retratando o caos. Caos é a mesma coisa que desordem. Faz parte do período medieval, que mistura culturas greco-romanas e germaicas. Na peça Auto da Barca do Inferno, Gil Vicente coloca várias personagens numa situação limite. Como já tinha dito anteriormente, há duas embarcações, uma dirigida pelo anjo, que tinha a direção para o céu, e o outro dirigida pelo diabo, que tinha a direção para o inferno. Essas personagens não representam indivíduos definidos, mas sim tipos sociais, ou seja,
não têm características particulares. Servem como espécie de modelos para exemplificar qual eras, segundo Gil Vicente, o comportamento de determinados setores da sociedade e da época, neste caso na época medieval. Como já tinha dito, alguns exemplos, como por exemplo a ambição, o ódio, a alvareza, a mentira, essas coisas. Gil Vicente inspirou bastante no teatro alegórico medieval, puramente cenográfico, e também os manifestações populares, em que as figuras fantasiadas representam os vícios e as virtudes. Os autores eram representações comuns na Idade Média, em geral do conteúdo satírico ou alegórico. Bem, terminando de falar da obra de Gil Vicente, espero ter aprofundado bastante nessa obra, ter dito as partes importantes e essenciais da obra, para que vocês possam entender e compreender como eu compreendi. Também espero que vocês leiam a obra, pois é uma obra bastante interessante mesmo, principalmente quando imaginamos como será que o parvo está a encenar as roupas, essas coisas. É uma coisa bastante extraordinária e divertida, E também retrata algo que existiu há muito tempo, que até hoje existe. Como, por exemplo, o ódio, a mentira, Como sabemos, nós somos humanos. Todos nós pecamos. Tudo isso que era tratado desde há muito tempo, até hoje em dia existe. Espero ter explicado de uma forma bem legível, que vocês possam entender. É tudo. Espero que eu transmiti algumas informações. Como eu tinha dito no início, hoje estou com uma voz bastante rouca, devido a esse clima. Mas espero transmitir algumas informações, alguns dos conhecimentos que eu adquiri ao longo da aula com a minha professora de literatura portuguesa, mas também com algumas fontes dos livros que eu terei. Espero transmitir algumas informações para vocês. Tá bem? Fiquem bem.